Bom dia. Teresa, começamos? Estás com vontade de começar? Sim? Pronto, bom dia. Vamos então iniciar os trabalhos. Fizemos só aqui este compasso de espera. Estamos só aqui a decidir se era aos 35 ou aos 40, mas vamos começar já aos 35 e depois, se calhar, vai-se juntar mais alguém a nós. Bem-vindos ao segundo dia do nosso terceiro encontro PABIN. Ontem correu excelentemente, houve também bons momentos de networking. Hoje já vamos ter mais algumas pessoas. E começamos o dia com esta sessão, como também fizemos nos últimos 2 anos, uma sessão curta, mas que serve para dar as novidades ou apresentar-vos os últimos desenvolvimentos em torno dos serviços do PABIN e do Cielo, Portugal, que vamos ter aqui o Paulo Lopes como precisamente o coordenador do PABIN, com a Susana Costa, que é uma das gestoras do PABIN, e a Paula Carvalho do lado do Cielo, para começar este dia. Não se esqueçam de que ganham bolachinhas se fizerem barulho nas redes sociais sobre o encontro PABIN. A Marta já tinha prometido bolachinhas. Hashtag 3 encontro PABIN. Podia ser 3 PABIN, mas ficou 3 encontro PABIN. Ganham bolachinhas por isso. E estejam à vontade de divulgar várias imagens ou fotos aqui ou informações do evento. E com isto arrancamos. Não preciso pôr timer, pois não? Vamos a isso. Bom dia a todos. Vamos então falar aqui dos últimos desenvolvimentos e das novidades do PABIN. Eu vou fazer uma apresentação mais genérica, depois a Susana e a Paula detalham algumas coisas. Este slide aqui mostra aquilo que são as atividades de ciência aberta e gestão da ciência na FCT e FCCN. Nós atuamos nas 3 vias de acesso aberto das publicações, o acesso aberto dourado com a Bione, temos o acesso aberto diamante com a iniciativa PABIN, o acesso verde com a rede de repositórios RECAP. Depois também atuamos na área dos dados de investigação, da sua gestão e disponibilização, com o Pollen, e temos o diretório de revistas e repositórios, o Indexara, e por baixo disto temos os sistemas de gestão de ciência, que fornecem infraestruturas comuns e serviços que depois são aproveitados pelos nossos serviços. O PABIN, os principais objetivos é promover a ciência aberta, apoiar a comunidade, contribuir para a eficiência e qualidade de impacto da investigação científica. É operado em conjunto pela FCT e FCCN, em conjunto com a Universidade do Minho. A FCCN e a FCT tem a parte da coordenação, do financiamento, das infraestruturas e o suporte técnico. E o Minho participa também na coordenação do projeto, faz a gestão operacional, o suporte à comunidade e também a parte da comunicação, disseminação e formação. Estes são alguns dos serviços que o PABIN presta à comunidade, portanto, serviços de alojamento de revistas científicas, o SARC, a gestão e a operação do nó do Cielo, Portugal, o índice de revistas científicas portuguesas, que foi um apanhado que foi feito durante a execução do projeto e que nós temos estado a integrar esse índice no Indexar. Toda a parte de formação e apoio, indexação de revistas, integração de serviços e também o serviço de preservação digital, que já teve uma fase piloto durante a execução do projeto e que, como já foi dito aqui ontem, pretendemos retomar este ano. Aqui em termos de destaques, o SARC é um serviço de alojamento de revistas, tem por base o software OJS, é disponibilizado nos moldes de Software as a Service. E depois quem entra para o serviço tem uma sessão de formação inicial e depois todo o apoio subsequente. É gratuito, mas sujeito a contrapartidas, e essas contrapartidas são essencialmente a adoção de boas práticas, a parte das inovações e o abraçar dos conceitos de ciência aberta. Neste momento estão 39 revistas alojadas. Em 2025 geraram cerca de 1,6 milhões de downloads e houve um processo de entrada de 5 novas revistas em 2025, fruto da call que foi feita no final de 2024,
fizemos uma nova call no final de 2025 e temos aqui em processo de entrada, ou estão selecionadas 5 revistas para integrar o serviço, e a Susana já vai detalhar isto mais adiante. Em 2025 fizemos o upgrade da plataforma para a versão 3.3 do OJS, que era a versão LTS que estava disponível, e temos no plano de atividades previsto para o terceiro quadrimestre fazer o upgrade para a versão 3.5. Em termos do Cielo, fazemos a coordenação do nó e a gestão do comitê consultivo. Gerimos também a plataforma tecnológica, faz toda a parte do apoio às revistas e da operacionalização, e também depois aqui a parte da capacitação. Qualquer revista pode se candidatar ao Cielo mediante aquilo que são os critérios de admissão, que a Paula também vai falar deles adiante. Estão 93 revistas na coleção, 58 delas ativas, e disponibilizam um total de 34.059 documentos. Nós somos avaliados todos os anos, 2 vezes ao ano, pela Cielo Internacional. Em maio de 2021, quando começámos a operar, estávamos com uma taxa de atraso de 70%, e agora temos conseguido manter, também com a ajuda de todas as revistas que estão presentes na coleção, temos conseguido manter ali uma taxa de atrasos inferior a 25%. Obviamente que tem picos quando passam as alturas, os trimestres, os quadrimestres, os periodicidades das revistas, mas mais ou menos ela tem-se mantido nestes valores. Temos estado a trabalhar numa nova versão do software, trabalhamos diretamente com a Cielo Brasil. É algo que está a ser muito demorado e não conseguimos, pronto, estamos dependentes dos desenvolvimentos do lado de lá. É um acompanhamento que fazemos semanalmente, mas até agora não foi possível ainda fazermos a migração, porque há erros ainda na plataforma e também não consigo comprometer com uma data para isto ficar concluído. Mas pronto, só para saberem, já tínhamos falado disto ano passado, este ano voltamos a falar. Espero que para o ano já seja para apresentar a nova plataforma totalmente funcional. Pronto, para além das revistas e daquele apoio mais direto que fazemos às revistas que estão no SARC e no Cielo, também acabamos por dar apoio a todo um leque de revistas que são agregadas pela rede RECAP. Temos um total de 210 revistas com gestão própria, que também apoiamos quando vêm ter connosco. Em termos do suporte, isto são só alguns números do ano 2025. Tivemos um total de 939 pedidos nas nossas filas de serviço e foram fechados 980. O número de fechados geralmente é sempre superior, porque apanhamos um lastro. Em janeiro apanhamos um lastro ainda de dezembro do ano anterior. E conseguimos ali uma mediana de fecho de 0,23 dias, o que há coisas que se respondemos mais rápido, outras não tão rápidas, conforme a tipologia do problema. Em termos da parte de formação, no âmbito do PABIN, os objetivos é promover competências das equipas editoriais e dos autores, a inclusão de áreas emergentes da publicação científica, toda a parte dos aspectos inovadores, das integrações, das boas práticas. Fazemos ações individuais e em grupo. Geralmente, os nossos webinars nós gravamos e depois disponibilizamos isto no canal de YouTube do projeto, e também produzimos conteúdos de apoio que depois publicamos no website, que serve como plataforma agregadora. Isto é só algumas das formações que fizemos, muita coisa relacionada com a marcação do Cielo, porque é algo que é exigente, também muita coisa sobre o OJS, políticas de dados, publicação contínua, uma série de coisas que aqui estão listadas. Também produzimos diversos materiais de suporte, que estão, como eu disse depois, disponíveis através do website do PABIN. O ano passado, e já falámos disto ontem, dinamizámos estes 3 grupos de trabalho, que a Susana também vai detalhar um bocadinho mais adiante. Como o João Moreira também referiu ontem, não inventamos nada, portanto, seguimos aquilo que são as principais iniciativas ao nível do acesso aberto e diamante e tentamos alinhar-nos com elas. Em particular, estas 3, portanto, o PABIN é o nó nacional do Diamond Capacity Hub. Acompanhamos também de perto, como vimos, o DOAJ e também o Peer Community In, não só
participamos nas suas atividades, como apoiamos também ou suportamos também financeiramente. Isto também já foi falado ontem e vai ser falado novamente daqui a pouco, mas fizemos a tradução do padrão e estamos a correr aquele piloto com 4 instituições. Em termos de outros serviços, queria só aqui referir mais 2. Um é o Indexar, que é o nosso diretório de repositório de revistas científicas. Portanto, nós guardamos informação sobre repositórios e revistas. Neste momento temos lá 283 revistas registadas. Cada registro nós tentamos encontrar informação o mais completa possível sobre a revista. Atribuímos alguns selos que, de alguma forma, certificam aquela revista em alguns domínios, em algumas situações. Outra coisa boa é que nós podemos usar a plataforma e fazer diversas filtragens. Essa print screen ficou assim um bocado pequena, mas, por exemplo, eu posso selecionar tudo o que são revistas científicas, dentro dessas, aquelas que são, por exemplo, da área de medicina, e dentro da área de medicina, este exemplo aqui é na área da urologia, e encontro 3 revistas nesta área. Portanto, pode ser uma ferramenta útil se quiserem pesquisar e ver o que é que há em termos de revistas científicas por determinadas áreas. Outro serviço que também já foi aqui falado é o DOI, portanto, a FCT é membro do consórcio DataSite. Fornecemos o serviço de forma gratuita. Portanto, quem quiser aderir ao serviço, basta enviar-nos um mail para aquele contacto que ali está, doi@recap.pt. Depois a formalização é feita através da assinatura de um protocolo. E pronto, temos neste momento 131 contas institucionais registadas e um total de registros de DOIs de 138.847. E as tipologias destas contas, 74 são contas de repositórios institucionais e 57 de revistas científicas. As contas são ao nível institucional e podem ser utilizadas em diversos materiais ou em diversos recursos digitais que a instituição tenha. Portanto, uma conta pode dar para atribuir DOIs ao repositório, a de 1 ou 2 ou 3 ou 4 revistas, aquilo que for, que tiver no âmbito da atuação da instituição. E pronto, obrigado. Vou passar aqui a palavra à Susana. Então, bom dia. Vou destacar aqui alguns destaques que o Paulo foi falando. Não vou dizer o que é o SARC, porque o Paulo também já falou disso. Como ele disse, é gratuito, mas está sujeito a contrapartidas, que são a adoção de boas práticas e inovações. E quais são estas? As revistas, que integram o SARC, têm que adotar o uso de identificadores de autor, se ainda não tiverem, a adoção da publicação contínua. Como recomendações, a adoção da revisão por pares aberta, a publicação de textos completos no formato JXML e a disponibilização dos dados de investigação das publicações em repositórios próprios. Nós todos os anos abrimos uma call para manifestações de interesse para integrar o nosso SARC. Como critérios de elegibilidade é ser uma publicação científica periódica, publicando maioritariamente artigos científicos, publicação de uma entidade portuguesa ou sediada em Portugal, e uma publicação em acesso aberto da versão digital sem prejuízo da existência de outras versões. Como critérios de seleção, tem que ser uma revista que faça revisão por pares dos artigos publicados e tem que haver uma existência de um conselho editorial com composição pública, longevidade da publicação, número de artigos publicados nos últimos 3 anos e a diversidade de áreas científicas das entidades editoras e do local geográfico. Isto para nós é muito importante porque nós recebemos muitas manifestações de interesse e então temos que valorizar as revistas com base nestes critérios. Na última call, que esteve aberta até fevereiro de 2026, foram aprovadas, selecionadas estas 5 revistas: a Convergências, Revista de Investigação e Ensinos das Artes do Instituto Politécnico de Castelo Branco, a Revista Sociologia Online, da Associação Portuguesa de Sociologia, a Análise Psicológica do ISPA, a ESACO, também da Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres, e a Estreia Diálogos da Associação em Rede Internacional Lusófona da Investigação e Ação Colaborativa. Como o Paulo falou também, e nós já falamos ontem, nós, ano passado, abrimos 3 grupos de trabalho temáticos. O grupo de trabalho INOVE
INOV, que é o acrónimo, não é? Práticas de ciência aberta e inovações na publicação científica. O grupo de trabalho Qualix, de qualidade, certificação, preservação, agregação e indexação de revistas, e o grupo de trabalho TEC, de ferramentas, tecnologias, infraestruturas e softwares de gestão editorial e publicação. Para quem não esteve cá ontem, já existem resultados destes grupos de trabalho, embora ainda sejam grupos constituídos mais ou menos há 6 meses. O grupo INOV, que é o grupo das práticas de ciência aberta, como resultados, esteve a organizar o painel temático que ocorreu ontem sobre a publicação contínua, e também ontem foi apresentada a publicação de um documento vivo com o essencial da publicação contínua, que já está disponível no Zenodo para toda a comunidade. Depois, na apresentação, já têm lá o DOI, para terem acesso ao documento. Do grupo de trabalho do Qualix, da qualidade e da indexação, também organizaram o workshop que vai ocorrer sobre os agregadores, hoje de manhã, e também estão a atualizar o guia de indexação que já existia no site do PABIN, mas carecia de algumas atualizações, e o grupo de trabalho está a fazer esse trabalho. Do grupo 3, do TEC, aconteceu a primeira Tech Clinic, com 41 inscritos e também mais 2 sessões em preparação, por isso nós apelamos à vossa participação também nestas sessões, e também está em processo a elaboração de um toolkit de segurança para a plataforma de gestão editorial. Para fazerem parte dos grupos de trabalho temáticos, têm aqui um QR Code, existe um questionário no nosso site que vocês podem preencher e indicar a vossa preferência. No entanto, se vocês quiserem e tiverem disponibilidade, podem participar nos 3 grupos. A nível do Cielo de Portugal, e aqui só falando da marcação, existe a possibilidade de ser uma implementação obrigatória da versão 1.10 do Cielo Publishing Schema. Quem está no Cielo, eu já vou informando que esta já é uma versão que já foi lançada ano passado pelo Cielo Brasil. Em Portugal ainda não está, ainda não é obrigatória, mas já há alguns aspectos desta versão que já são obrigatórios, nomeadamente questões de financiamento, questões de contribuição de autores, e também aqui uma diferença, aquilo que deve ser marcado como anexo e o que é que deve ser o material suplementar. Relativamente ao suporte PABIN inicial Portugal em 2025, e aqui detalhando os dados que o Paulo Lopes deu, a nível de suporte do PABIN, não incluindo o Cielo, 399 pedidos, sobretudo sobre a adoção de boas práticas e o apoio ao SARC, e do Cielo Portugal, 540 pedidos, apoio à marcação e entrega de ficheiros XML e à adoção da publicação contínua no Cielo. Isto é só uma brincadeira, mas se eu demorar um bocadinho a validar os vossos ficheiros, vocês agora devem perceber porque há. Formação PABIN e colaboração. Ano passado realizámos 2 webinars respondendo a pedidos de parceiros como a Eiffel e a Universidade Eduardo Mondlane, de Moçambique. 2 webinars, boas práticas no OJS e casos de uso em Portugal, e outro, revisão por pares, ética, responsabilidade, boas práticas e inteligência artificial. O PABIN, como também já tem sido falado, é o nó nacional do European Diamond Capacity Hub. Está em processo um projeto piloto de compatibilidade da OAS. Quem esteve cá ontem, a Marta apresentou uma flash sobre isto, mas basicamente é um piloto que nós estamos a fazer com 2 objetivos principais. Um primeiro é verificar a compatibilidade do DOAS, das revistas portuguesas com o DOAS, e segundo é testar a adequação do instrumento e ver se se adequa à realidade das revistas portuguesas. Este piloto está a acontecer com 4 revistas do nosso SARC, mas a ideia é depois estender às restantes revistas do SARC e depois às do Cielo. A equipa do PABIN tem feito um trabalho também como editora de revistas no Diamond Discovery Hub. No entanto, este é um processo que ainda está em definição, o workflow, portanto não é garantido que nós é que continuaremos este trabalho de validar as revistas portuguesas neste diretório. Como o Paulo também já falou e já foi falado ontem, fizemos a tradução do DOAS para português e também uma contribuição na identificação de recursos de suporte na área da ciência aberta. Obrigada. E como eles não queriam falar muito, mas deixaram pouco tempo,
Bom dia a todos. O que vos vou falar hoje, relativamente ao Cielo, é o que é que nós fizemos neste último ano. E o que nos absorveu mais tempo neste último ano e aquilo que é mais importante para vocês foi mesmo a avaliação que foi feita à coleção. Porque a avaliação, desculpa, isso é o último slide. A mudança dos critérios, esta atualização dos critérios, porquê é que é importante falar nela? Porque nós passamos de uma realidade em que tínhamos 3 critérios obrigatórios e um conjunto de recomendações para as questões da ciência aberta e passámos para uma realidade de 14 critérios obrigatórios. Parece assustador, mas não é, porque, na verdade, a maior parte das revistas já o estavam a fazer. Muito fruto também deste trabalho e daquilo que a Susana tudo apresentou aqui. Todo o trabalho que eles fazem, fantástico, vem beneficiar muito. Se as revistas começarem com eles, quando chegam à Cielo, a maior parte dos critérios já estão mesmo cumpridos. E esta alteração foi mesmo nesta questão de aproximar-nos daquilo que são as exigências da ciência aberta. Nomeadamente estas questões do reforço da transparência dos processos, que se vê na obrigatoriedade de ter instruções aos autores, parece incrível, mas havia revistas que não os tinham. As questões de divulgar os tempos médios de processamento dos artigos, recursos a sistemas como o OJS, porque havia e há revistas que ainda não os têm. A questão da publicação contínua, ainda ontem tivemos aqui um workshop sobre isso, que é muito importante também para acelerar e para resolver questões como a periodicidade. Esta questão também dos números mínimos de publicação, que não basta ter 2 ou 3 artigos, há critérios, o Cielo tem, ainda ontem se falava isso, vamos nivelar por aquilo que o Cielo diz, são 20 e temos que apontar para aí também. Valorizar e responsabilizar esta previsibilidade editorial, a pontualidade é fundamental. Nós avaliamos, a Cielo Internacional avalia-nos a nós, daí ser tão importante a publicação contínua. E vocês veem que isto está tudo encadeado umas coisas nas outras. Daí ser tão importante a questão da publicação contínua, que resolve logo aqui à partida estas questões. E também estas questões do tempo mínimo de existência, que isto já eram critérios, estes 2 critérios já vinham de trás. Também a importância que tem a adoção de infraestruturas abertas e dos identificadores persistentes, já era algo em que nós insistíamos bastante, eram as recomendações que nós fazíamos, mas que agora são mesmo obrigatórios. O DOI, perfeitamente implementado, não há nenhuma revista que não cumpra este critério, é mais do que certo e sabido e faz parte já das práticas. O ORCID é algo que também tem sido, nos últimos tempos tem havido uma implementação cada vez maior. Pela lógica, percebemos perfeitamente a importância que têm estes persistentes e eles existirem nas revistas em termos também de interoperabilidade e falámos muito aqui ao longo destes dias todos também destas questões da partilha de informação e estarmos todos presentes depois e conseguirmos colaborar uns com os outros. Sem dúvida, esta questão do alinhamento explícito com o acesso aberto e o licenciamento aberto, tem que haver uma política explícita, não basta dizer que a revista está em acesso aberto, tem que plasmar isso nas instruções aos autores ou na informação sobre a revista, onde entender elas têm que estar lá qual é a vossa política de acesso aberto e a licença Creative Commons que a Cielo exige, sem dúvida, a CC BY. Este é um daqueles critérios que tem sido um bocadinho difícil de implementar, mas tem de ser, porque ele agora é verdadeiramente um critério obrigatório. Integração de práticas de ciência aberta no fluxo editorial vai ao encontro de tudo o que também já falámos aqui, ter critérios sobre a aceitação de pré-prints, e esta informação tem que estar descrita. Às vezes as revistas não cumprem este critério apenas porque não descrevem qual é a sua política sobre dados de investigação e sim a obrigatoriedade das declarações, como a Susana estava a dizer, dos contributos dos autores. Podem usar o crédito, podem usar outros, mas esta informação tem que estar lá e tem que estar bem visível nos artigos. Reforço da visibilidade e credibilidade internacional, sem dúvida o DOAJ, e este já era um critério que nós insistíamos, antes dele ser obrigatório já insistíamos bastante com as revistas, isto é um primeiro passo até para a indexação nas outras plataformas, é fundamental que haja aqui também o registro no DOAJ. Cumprindo esses critérios do DOAJ também já vão cumprir muitos dos critérios que aqui estão, e como eu vos disse, isto é tudo encadeado. Se virmos isto tudo como um ciclo, o processo em si até de indexação às vezes torna-se muito mais fácil. Depois temos aquilo que é a promoção
de práticas editoriais um bocadinho mais à frente, que não são ainda obrigatórias, mas de uma experiência que aquilo que geralmente é recomendado em breve há de ser obrigatório. Não tenho prazos, não vos vou dizer que tenho, mas a revisão aberta por pares é algo que está a crescer naquilo que é a comunidade científica e editorial. Portanto, há já algumas revistas a adotarem, também sabemos que é um processo, que não é algo que seja assim obrigatório tão brevemente, mas que caminhará para aí. A importância da internacionalização de revisores e autores, já ontem aqui também se falava, e vocês viram aquilo que a Joana passou nos dados sobre as revistas portuguesas, qual era um dos critérios que fazia com que elas não passassem, era a endogamia, portanto temos de ter cuidado também, portanto internacionalização, trazer pessoas de fora também para trabalhar nas nossas revistas, e as questões da preservação digital. Não é obrigatório, é algo que nós já vemos também com algum cuidado, mas que é muito importante e fundamental, nós temos que preservar. As nossas revistas não, elas depois também deixam de fazer sentido. Outro trabalho que fizemos, que foi por aqui que comecei por engano, foi a avaliação à coleção. Porque se os critérios se alteraram, nós temos que avaliar as revistas à luz destes novos critérios. Não apenas aquelas que ingressam, as que ingressam agora já são avaliadas por estes critérios, mas temos que fazer uma avaliação àquelas que já estão, porque também têm que cumpri-los. Esta avaliação é importante porquê? Porque conseguimos identificar, sim, aquilo que não estava a ser cumprido, os critérios que não estavam a ser cumpridos. Podemos aproximar-nos das revistas, enviar um relatório, mas dizer estamos disponíveis para conversar com vocês se for necessário. Há caras agora aqui que as conheci no quadradinho, mas que nunca tinha passado de um e-mail, e isso é bom. Esta aproximação para a comunidade editorial para nós é muito importante. E poder fazer recomendações de ações imediatas, ajudar no processo de melhoria das revistas. Porque aquilo que nós queremos com esta avaliação não é dizer temos 10 revistas que cumprem ou não cumprem, isso não nos interessa, ou vamos a excluir estas revistas de todo, porque nós não o queremos fazer. Queremos sim aqui um diagnóstico, perceber como é que estamos, qual é o nosso ponto, como é que nós vamos ajudar, como é que vamos trabalhar com as revistas para que elas melhorem e que no final de 2026 ou no próximo encontro eu possa dizer estão todas a cumprir 100% dos critérios obrigatórios. Isso era fabuloso. Porque a avaliação não é de todo um ponto final, não é o fim de um ciclo. Aquilo que nós queremos com a avaliação é que vamos capacitar as revistas, vamos ajudá-las a operar em modelos sustentáveis, de acesso aberto, e participar neste contexto que é o caminho também para o acesso aberto e diamante, e que já tanto falámos aqui. Como não me deram mais tempo, obrigada. Excelente. Temos tempo para 2 ou 3 perguntas, porque também podem estar com interesse em ver alguma coisa esclarecida ou saber de algum outro percurso que nós não falámos aqui. Querem aproveitar para perguntar alguma coisa? Sim. Sim. Mas pode começar. A voz é boa. De depósito dos dados científicos. Falaram disso também agora a propósito destes critérios. E no caso da análise social, cuja representação eu aqui estou, gostava de saber, porque penso que nós não fazemos isso, é um dos critérios, esse critério de obrigatoriedade de depósito dos dados científicos. E eu gostava de que vocês explicassem um pouco mais o que é que estão a falar. Ok, obrigado. Este já está. Obrigada. Não é obrigatoriedade. Tem que definir qual é a vossa política relativamente aos dados. Recomendar, por exemplo, um repositório dentro da vossa área de intervenção onde os dados possam ser depositados. É óbvio que é importantíssimo que os dados também estejam acessíveis. E isso faz parte das políticas sou eu que não tenho jeito. Já tenho 2. Isto faz parte das políticas de ciência aberta, como é óbvio. Vocês têm que ter essa informação descrita nas vossas políticas, qual é a vossa política relativamente aos dados abertos, e indicar quais são os repositórios dentro da vossa área, se possível, onde possam depositar. Ou então indicarem um repositório como o Zenodo, que é mais genérico, onde os dados possam estar acessíveis e citáveis, que é fundamental que eles também sejam citáveis.
Posso só fazer um complemento? Nós no PABIN, na área de apoio no site, temos um toolkit de política de dados para revistas e editoras, em que basicamente nós damos exemplos práticos de como é que uma revista pode ter uma política básica, uma política intermédia, uma política avançada para os dados de investigação. Ok, excelente. Obrigado pelo esclarecimento, sim. No ano passado também fizemos um workshop, foi um workshop, não foi? Também estão os slides disponíveis. Não foi gravado, os workshops não foram gravados, mas estão os slides disponíveis que dão algumas indicações também práticas da implementação deste toolkit. Acho que pode, se for ao encontro do ano passado, acho que é útil, aqueles slides são úteis. Não foi porque eu fui responsável pelo workshop, mas acho os conteúdos úteis. Mais algum esclarecimento? Esta pergunta foi pertinente. É um trabalho que também temos que fazer. Vamos também partilhando experiências. Era bom que num próximo encontro PABIN também pudesse haver flash talk sobre as políticas de dados nas revistas. Ok, excelente. Muito obrigado ao Paulo, à Paula e à Susana. Chamo a Paula Meireles.